Boa noite. Convido o nobre vereador Darcy Soares de Almeida Júnior para assumir a segunda secretaria DOC. O primeiro secretário fará a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Ademir Domingues. Presente. Amauri Paula de Arruda. Presente. Bruno Augusto Rosa. Presente. Carlos Roberto da Costa. Presente. Darcy Soares de Almeida Júnior. Presente. Eduardo Bertin. Presente. João Paulo Urias. Presente. Robson de Oliveira. Ausente. Rogério Fogaça. Presente. Havendo o número regimental, invoco a proteção de Deus aos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Convido a todos para, em pé, ouvirmos a leitura de um trecho bíblico proferido pelo vereador Amauri de Paula Arruda. Oração do justo em provação. Julgai, Senhor, os que querem julgar, combatei os que me combatem, amai os broquel e do escudo, e levantai-vos em meu socorro. Empunhai a lança e combatei contra os que me perseguem. Dizei a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Retrocedam envergonhados os que premeditam a minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, e o anjo do Senhor os expulse. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ainda em pé, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e o hino de Porangaba.
Discussão a ata da sessão anterior. Não havendo, considero aprovada. O segundo secretário fará a leitura do ofício número 263/2019 da Prefeitura Municipal de Porangaba, que encaminha balancetes da Receita, despesa RREO, aplicação em saúde, aplicação do ensino e RGF do mês de outubro de 2019. Ofício 263/2019. Senhor Presidente, tem a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência os balancetes da Receita, despesa RREO, aplicação em saúde, aplicação do ensino e RGF, mês de outubro de 2019. Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. O ofício está à disposição dos nobres edis na Secretaria desta Casa de Leis. O segundo secretário fará a leitura do ofício 5/2019 da Prefeitura Municipal de Porangaba, que encaminha resposta ao requerimento número 37/2019 desta edilidade. Excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara Municipal de Porangaba, nobres vereadores, em atenção ao requerimento número 37/2019, esta comissão vem apresentar as justificativas nos termos em que segue. Consta que o nobre vereador Eduardo Bertin recebeu reclamação de que, supostamente, os servidores públicos que trabalham na coleta de lixo não possuem os equipamentos necessários para a proteção de saúde, bem como trabalham pendurados no estribo da porta dianteira ou retrovisor do caminhão tipo basculante, que por sua vez não é adequado para a coleta e remoção de lixo. Em que pese a denúncia, diga-se de passagem, sem identificação da pessoa, a realidade fática é um tanto diversa, pois, primeiro,
Esta comissão informa que os servidores do referido setor recebem todos os equipamentos de EPIs necessários para a sua segurança, conforme documentos em anexo, que demonstra cabalmente a entrega dos EPIs. Outro sim, é sabido que o município possui, além da presente comissão, técnico de segurança do trabalho. Todavia, sem a colaboração e esforço dos respectivos colaboradores na utilização dos EPIs, ainda que tivesse centenas de fiscais, segurança do trabalho, não seriam o suficiente para garantir que os servidores fizessem o correto uso dos EPIs. No mais, o município, através do Segurança do Trabalho, tem promovido treinamento para que os servidores que trabalham em condições de risco se conscientizem ao utilizar os EPIs. Quanto à utilização do caminhão basculante para coleta e remoção de lixo, segundo informações levantadas por esta comissão, o fato se deu pois os 2 caminhões próprios de lixo, infelizmente, vieram apresentar falhas mecânicas, não tendo outra forma senão utilizar os referidos caminhões basculantes. Outro sim, esta comissão tem conhecimento que a situação já fora regularizada. De outra banda, não prospera a denúncia em relação a servidores públicos que supostamente trabalharam pendurados no estribo da porta dianteira ou retrovisor do caminhão, conforme apurado por esta comissão. Por fim, caso esta douta Casa de Leis requeira informação mais detalhada, deve ser requerido à secretaria responsável pela coleta e remoção de lixo, cabendo a esta comissão apenas a fiscalização e a orientação quanto à segurança dos servidores públicos. Na oportunidade, apresentamos a mais elevada consideração e estima. Respeitosamente, Porangaba, 28 de outubro de 2019. Assinam Silvia Aparecida do Carmo, presidente da CIPA, William Sidney Mendes, vice-presidente da CIPA, Laura da Silva Almeida, secretária da CIPA, e José Carlos Florentino, membro. Em anexo, a ficha de entrega dos EPIs. Segundo o secretário, fará a leitura do ofício número 258/2019 da Prefeitura Municipal de Porangaba, que encaminha projeto de lei número 44/2019, que revoga os parágrafos 3º e 4º e acrescenta os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º no artigo 22 da Lei Municipal número 4/2014. Ofício número 258/2019, CG. Porangaba, 6 de novembro de 2019. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a esta respeitosa Casa de Leis o projeto de lei anexo, acompanhado das respectivas justificativas, o qual tem por finalidade de revogar os parágrafos 3º e 4º e acrescentar os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 22 da Lei Municipal número 4 de 2014. Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, renovo votos de consideração e respeito. Cordialmente, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 44/2019. Revogar os parágrafos 3º e 4º e acrescentar os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º no artigo 22 da Lei Municipal 04 de 2014. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito do município de Porangaba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprovou em sessão ordinária e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam revogados os parágrafos 3º e 4º do artigo 22 da Lei Municipal número 04/2014. Artigo 2º. Acrescenta-se os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º no artigo 22 da Lei Municipal número 4/2014. Acrescentam-se. Artigo 22. Parágrafo 5º. O prazo para requerer a regulação dos loteamentos regulares ou clandestinos será de 6 meses, contado a partir da vigência da presente lei, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, a pedido do parcelador loteador, desde que demonstrado justo motivo para o pedido de prorrogação do prazo. Parágrafo 6º.
após a formalização do pedido pelo interessado, a Secretaria Municipal de Planejamento informará por escrito as exigências necessárias, os prazos máximos para a regularização e realização das obras do loteamento, cabendo ao interessado emitir novo cronograma de execução. Os prazos máximos a que se refere o parágrafo anterior não poderão ultrapassar o previsto em lei federal. Decorrido o prazo para requerer a regularização, os parcelamentos irregulares ou clandestinos não mais poderão ser regularizados com os benefícios da presente lei, cabendo ao poder público adotar as medidas judiciais necessárias, visando a responsabilização dos infratores. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Porangaba, 6 de novembro de 2019. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora submetemos à apreciação desta respeitável Casa de Leis tem por objetivo de revogar os parágrafos 3º e 4º e acrescentar os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 22 da Lei Municipal número 04/2014. Tal medida se faz necessária a fim de possibilitar nova oportunidade aos loteamentos existentes no município de proceder em sua regularização, dentro do prazo previsto na nova redação trazida pelo projeto em tela, nos termos da legislação federal e municipal existentes quando da sua origem. Há de se ressaltar que não houve adesão de nenhum empreendimento aos benefícios trazidos pelo artigo 22 da referida lei, acarretando na irregularidade dos mesmos, não mais permitindo a adesão de medidas capazes de sanar tais irregularidades, e ainda, em razão do decurso do prazo, isso poderá acarretar na propositura de inúmeras ações civis públicas, gerando maior delonga na solução dos problemas, ainda hoje enfrentados pelos moradores, uma vez que os loteadores não irão mais regularizar os empreendimentos, além de acarretarem demandas desnecessárias junto ao Poder Judiciário. Assim, sendo notável o interesse público da presente proposição, conta-se na oportunidade com a valiosa colaboração e o entendimento dos senhores vereadores para a aprovação do projeto de lei sub-examine. Porangaba, 6 de novembro de 2019, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto para as comissões competentes. O segundo secretário fará a leitura do convite do projeto Regina Miranda. Câmara Municipal, senhores vereadores, funcionários e familiares. Convite. O projeto Regina Miranda tem a honra de convidar para a apresentação de balé, que acontecerá no dia 23 de novembro, às 19h30, 7h30 da noite, no Centro de Lazer do Trabalhador. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 46/2019, que estabelece multas e sanções administrativas para maus tratos e abandono de animais no âmbito do nosso município de Porangaba e da outras providências. Projeto de lei número 46/2019 estabelece multas e sanções administrativas para maus tratos e abandono de animais no âmbito do município de Porangaba e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecida multa e sanções administrativas para maus tratos e abandono de animais, a ser aplicada a quem as praticar, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, munícipes, estabelecimentos comerciais ou industriais. Parágrafo único. Entenda-se por animais todo ser vivo animal não humano, inclusive fauna urbana não domiciliada, felinos, caninos, equinos, animais de produção ou utilidade, ovinos, bovinos, suínos, muares e caprinos, animais domesticados e domiciliados de estimação ou companhia, fauna nativa, fauna exótica, animais remanescentes de circo, grandes e pequenos primatas, anfíbios e répteis. Artigo 2º. Define-se como maus tratos contra animais ações diretas ou indiretas, capazes de provocar privação das necessidades básicas,
sofrimento físico, medo, estresse, angústia, patologias ou morte. Parágrafo 1º. Entenda-se por ações diretas aquelas que volitiva e conscientemente provoquem os estados descritos no caput, tais como abandono em vias públicas ou em residências fechadas ou inabitadas, agressões diretas ou indiretas de qualquer tipo, tais como espancamento, lapidação, uso de instrumentos cortantes, uso de instrumentos contundentes, uso de substância química, fogo, uso de substâncias escaldantes, uso de substâncias tóxicas. 3. Privação de alimento ou de alimentação adequada à espécie. 4. Confinamento inadequado à espécie. 5. Coação à realização de funções inadequadas à espécie ou ao tamanho do animal. 6. Abuso ou coação ao trabalho de animais feridos, prenhes, cansados ou doentes. 7. Torturas. Parágrafo 2º. Entenda-se por ações indiretas aquelas que provoquem os estados descritos no caput através de omissão de socorro, negligência, imperícia, má utilização e ou utilização por pessoa não capacitada de instrumentos ou equipamentos. O infrator ao disposto nesta lei será ao infrator será aplicada a multa no valor de R$10.000. Parágrafo único. Nos casos de reincidência, sendo o infrator pessoa física, o valor da multa terá seu valor duplicado e o processo será encaminhado à Procuradoria do Município para as providências criminais cabíveis, ficando a cargo do Poder Executivo Municipal a determinação das providências a serem tomadas posteriormente à aplicação da multa cabível em cada caso. Sendo o infrator pessoa jurídica, o valor da multa será duplicado e proceder-se-á à cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento. Os valores recebidos através das multas serão repassados para as entidades protetoras dos animais do município e, em não havendo, incorporará o erário público municipal, devendo a administração incluir no orçamento para ações que visem o bem-estar animal ou combate aos maus-tratos. Artigo 4º. A Prefeitura aplicará as sanções e penalidades de que trata esta lei, de acordo com a fiscalização de seus órgãos competentes. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 11 de novembro de 2019, Darcy Soares de Almeida Júnior, vereador. Encaminho o referido projeto para as comissões competentes. Agora essa. O segundo secretário fará a leitura do projeto de decreto legislativo número 6/2019, que cria no âmbito da Câmara Municipal de Porangaba a Tribuna Cidadã, Espaço para o Povo e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2019. Cria no âmbito da Câmara Municipal de Porangaba a Tribuna Cidadã, Espaço para o Povo e dá outras providências. O nobre vereador João Paulo Urias, parlamentar no pleno exercício de suas funções junto à Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, propõe para a deliberação do augusto plenário o quanto segue. Artigo 1º. Fica instituída a Tribuna Cidadã na Câmara Municipal de Porangaba, para a concessão da palavra a todo cidadão porangabense por direito, sendo aquele que defenda o interesse de uma coletividade. Parágrafo único. Entende-se por tribuna cidadã a oportunidade concedida aos cidadãos, aos representantes das classes e comunidades porangabenses, inclusive os de entidades constituídas neste território, para usar a tribuna do Poder Legislativo Municipal, apresentando reclamações, denúncias e solicitações e, com isso, gerando reflexões sobre assuntos de interesse da população ou do município, e se constitui num espaço permanente e democrático de uso de toda a sociedade porangabense, nos termos deste decreto. Artigo 2º. A Tribuna Cidadã é um mecanismo criado para que o cidadão possa se manifestar durante as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Porangaba. Para participar, é preciso preencher os seguintes requisitos: como cidadão comum, ser residente em Porangaba, ou representante legal ou pessoa credenciada por associação ou conselho de moradores de bairro legalmente constituída neste município.
entidades sindicais, movimentos, igrejas, associações, grêmios, partidos políticos, clubes de serviços, entidades científicas e culturais, entidades de defesa dos direitos humanos e da cidadania, entidades assistenciais de cunho filantrópico, etc., com sede neste município, ou entidade declarada de utilidade pública pelo município. Parágrafo único. O cidadão comum, representando a si mesmo, pode pleitear o uso da tribuna cidadã, justificando sua necessidade, que será avaliada pelo presidente da mesa diretora. Artigo 3º. A tribuna cidadã será exercida em todas as sessões ordinárias, após a ordem do dia, antecedendo as explicações pessoais dos parlamentares, e seu uso será autorizado pelo presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Porangaba, mediante o preenchimento dos seguintes documentos. Parágrafo 1º. As inscrições somente serão aceitas se realizadas, protocoladas, até o encerramento do expediente da Câmara dos Vereadores do dia anterior à sessão pleiteada para a tribuna cidadã. Parágrafo 2º. As inscrições serão feitas em formulários próprios pela Câmara, fornecidos pela Câmara. 1. Na ficha de inscrição deverá conter o nome completo, dados pessoais, qualificação do orador, se ocupa função em alguma entidade ou sua representação na comunidade bairro. Breve justificativa esclarecendo o porquê de participar da tribuna cidadã. Parágrafo 3º. O uso da tribuna cidadã será feito rigorosamente de acordo com a ordem cronológica de inscrição. Em havendo maior número de inscritos do que espaços disponíveis para manifestação na sessão pleiteada, automaticamente, seguindo a ordem do protocolo, será transferida a manifestação para a reunião seguinte. Parágrafo 4º. Será indeferido o uso da tribuna cidadã quando a matéria não disser respeito direta ou indiretamente ao município. Parágrafo 5º. Até 3 pessoas, no máximo, poderão participar da tribuna cidadã por sessão. Parágrafo 6º. Ficará sem efeito a inscrição no caso de ausência do orador, que só poderá ocupar a tribuna legislativa mediante nova inscrição. Parágrafo 7º. Fica vedada a participação de candidatos a cargos eletivos. Parágrafo 8º. O inscrito na tribuna cidadã receberá cópia do ato que regulamenta o espaço para o povo na tribuna legislativa. Artigo 4º. O orador, no exercício da tribuna cidadã, terá 15 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos para suas considerações finais, para usar da palavra sobre o tema previamente comunicado na forma dos artigos 2º e 3º, respeitado o disposto no artigo 6º desta lei. Artigo 5º. A tribuna cidadã será realizada por um orador e o tema a ser abordado será distribuído para conhecimento prévio dos vereadores, juntamente com a pauta da sessão. Artigo 6º. O orador, na tribuna cidadã, deverá usar da palavra em termos compatíveis com o decoro, obedecendo às restrições impostas pelo regimento interno, ficando seu pronunciamento sujeito às sanções legais. Parágrafo único. No exercício da tribuna cidadã, o orador não poderá, sob pena de cassação da palavra pelo presidente da Câmara, 1. Desviar-se do tema proposto. 2. Usar linguagem imprópria. 3. Ultrapassar o tempo previsto no artigo 4º, salvo o disposto no artigo 7º. Artigo 7º. O orador na tribuna cidadã poderá ser aparteado por vereador nos termos regimentais, ficando o tempo dos apartes acrescidos ao tempo previsto no artigo 4º. Artigo 8º. O orador que fizer uso da palavra só poderá voltar à tribuna cidadã após 25 dias, a contar da data de sua última participação. Artigo 9º. Quando revisado o regimento interno da Câmara Municipal de Porangaba, esse decreto legislativo será acrescido no mesmo, deixando de ser decreto e passando a fazer parte do corpo do regimento interno da Câmara dos Vereadores. Artigo 10. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, aos 19 de novembro de 2019. João Paulo Urias, João do Luabella, vereador, PTB. Justificativa. Visando construir mais um importante instrumento garantidor do acesso dos cidadãos porangabenses aos destinos de nosso município, como termômetro direto dos anseios e das necessidades locais, facilitando a comunicação entre esta casa e a população em geral, apresenta-se o presente projeto para a devida apreciação. O projeto apresentado tem o objetivo de oportunizar a participação da comunidade,
dando-lhe voz sobre questões a serem apresentadas, analisadas, discutidas e encaminhadas, que possam contribuir com a democracia participativa direta. Isso trará contribuições à Câmara de Vereadores, pois a tribuna será usada para informar sobre os problemas enfrentados pela população e reivindicar melhorias. Em nossa sociedade existem dois tipos de democracia: a democracia representativa, espelhada na eleição de gestores e legisladores eleitos por voto direto e constituídos na legítima representação da população, e a democracia participativa, que se dá através da participação direta da população dentro do poder público. Desta forma, solicito aos nobres vereadores que aprovem este projeto, tendo em vista o fortalecimento e a solidificação do poder legislativo, praticando a democracia em toda a sua amplitude. Os resultados serão melhorias para a cidade, conquistas para a população e valorização da democracia, tendo como objetivo buscar a compreensão de que a união entre os representantes do povo e a sociedade garantirá uma política de qualidade a todo o município. João Paulo Urias, João do Luabella, vereador PTB. Encaminho o referido projeto para as comissões competentes. Nada mais havendo no expediente, passo à ordem do dia. Segundo o secretário, fará a leitura do parecer favorável número 22/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 41/2019, que atualiza os anexos 1, 2 e 3 do PPA 2018/2021 e dá outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação número 22/2019. Referência: Projeto de Lei número 41/2019. Autoria: Prefeito Municipal. Assunto: atualiza os anexos 1, 2 e 3 do Plano Plurianual do Município de Porangaba 2018 a 2021 e dá outras providências. Do relatório: trata-se de projeto de lei complementar proposto pelo Prefeito Municipal para que sejam atualizados os anexos 1, 2 e 3 do Plano Plurianual 2018/2021, tendo em vista o necessário realinhamento dos programas e ações na compatibilização com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto veio acompanhado de justificativa. Do parecer: trata-se de projeto de lei que respeita a competência do município, nos termos do artigo 4º, inciso 11º da Lei Orgânica Municipal. Respeitou-se também a iniciativa exclusiva, pois, nos termos do artigo 24, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, compete ao prefeito a iniciativa de leis sobre o plano plurianual. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal, uma vez que referida proposta foi apresentada sob forma de projeto de lei complementar, respeitando o artigo 22, inciso 1 da LOM. O plano plurianual encontra previsão no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e é destinado a estabelecer diretrizes, objetivos e metas para as ações municipais de longo prazo, 4 anos, bem como se destina a prever programas de duração continuada. Assim, é obrigatório ao Poder Executivo o planejamento de suas ações governamentais, sem possibilidade de investimentos, sem prévia previsão em programas estabelecidos na lei citada. Por ser um projeto que estabelece previsões de programas de atividades que se realizarão no futuro, ele deve ser visto com certa flexibilidade, sendo passível de modificações e ajustes, tal como é feito neste projeto em análise, para que seja incluído em seu bojo metas e programas indispensáveis ao bom funcionamento e desenvolvimento da cidade, não previstos por ocasião de sua elaboração. Frise-se a obrigatoriedade de parecer exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento, a qual compete opinar sobre matérias de caráter financeiro. Feitas tais considerações, verifica-se que esta comissão está de acordo com o processamento do projeto número 41,
2019, pois ele reúne condições de ser apreciado, eis que não incide em ilegalidade formal ou material. Ressalte-se que as leis complementares devem ser aprovadas por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, isto é, 5 vereadores, em turno único de discussão e votação. Artigo 22, parágrafo único. É o parecer. Porangaba, 19 de novembro de 2019, Comissão de Justiça e Redação. João Paulo Urias, relator. Pelas conclusões, votos concordantes, Darcy Soares de Almeida Júnior, presidente, Ademir Domingues, membro. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável número 22/2019, aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do parecer favorável número 3/2019 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 41/2019, que atualiza os anexos 1, 2 e 3 do PPA 2018/2021 e dá outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, número 3/2019. Referência: atualiza os anexos 1, 2 e 3 do Plano Plurianual do município de Porangaba, 2018/2021, e dá outras providências. É dever desta comissão permanente emitir parecer sobre qualquer matéria de caráter financeiro, segundo disposição do artigo 54 do Regimento Interno. Analisando o projeto em análise, verifica-se que ele cumpre o disposto na Constituição Federal, na Lei Federal número 4320/64 e na Lei Complementar número 101/00. Isto porque os anexos do Plano Plurianual devem ser atualizados na medida em que se percebeu que a estimativa prevista para o ano de 2020 não poderá ser alcançada, com base no relatório Focus do Banco Central. Assim, a fim de serem readequadas as receitas e despesas contidas no Plano Plurianual 2018/2020, a atualização dos anexos se faz obrigatória. Ante o exposto, fica a critério do plenário deliberar a respeito, sendo que esta comissão, pela regular tramitação do projeto em epígrafe, é o parecer. Porangaba, 8 de novembro de 2019, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Darcy Soares de Almeida Júnior, relator. Pelas conclusões, votos concordantes, Bruno Augusto Rosa, presidente. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável número 3/2019, aprovado por unanimidade. Concedo. Me requer a dispensa da leitura do projeto de lei número 41, tendo em vista que já foi dados os 2 pareceres das comissões, para que seja votado na presente sessão. Coloco em discussão o requerimento verbal do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado. 6 votos favoráveis e 1 abstenção. Portanto, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 41/2019. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei complementar número 41/2019, aprovado por unanimidade. Segundo secretário, fará a leitura do projeto de lei número 40 e... Segundo secretário, fará a leitura do parecer favorável número 23/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 42/2019, que dispõe sobre a alteração
da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Porangaba, para o exercício de 2020 e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, número 23/2019. Referência, projeto de lei número 42 de 2019. Autoria, Prefeito Municipal. Assunto, dispõe sobre alteração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Porangaba, para o exercício de 2020 e da outras providências. Do relatório, trata-se de projeto de lei complementar proposto pelo Prefeito Municipal para alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo em vista que a estimativa de receita prevista anteriormente não será alcançada. O projeto veio acompanhado de justificativa. Do parecer, trata-se de projeto de lei que respeita a competência do município, nos termos do artigo 4, inciso 12º da Lei Orgânica Municipal. Respeitou-se também a iniciativa exclusiva, pois nos termos do artigo 24, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Orgânica do município, compete ao prefeito a iniciativa de leis sobre diretrizes orçamentárias. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal, uma vez que referida proposta foi apresentada sob forma de projeto de lei complementar, respeitando o artigo 22, inciso 2 da LOM. A Lei de Diretrizes Orçamentárias corresponde a um elo entre o Plano Plurianual e a Lei de Orçamento, na medida em que detalha a parcela do Plano Plurianual que se realizará no exercício financeiro subsequente e orienta a elaboração do orçamento, garantindo assim o equilíbrio das contas públicas. Frise-se que as alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias devem ser compatíveis com o Plano Plurianual, razão pela qual deve ser votado em primeiro lugar o projeto de lei número 41. Por se tratar de matérias de caráter financeiro, é obrigatório de parecer exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Feitas tais considerações, verifica-se que esta comissão está de acordo com o processamento do projeto número 42/2019, pois ele reúne condições de ser apreciado, eis que não incide em ilegalidade formal ou material. Ressalte-se que as leis complementares devem ser aprovadas por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, isto é, 5 vereadores, em turno único de discussão e votação. Artigo 22, parágrafo único. É o parecer. Porangaba, 19 de novembro de 2019, Comissão de Justiça e Redação. João Paulo Urias, relator. Pelas conclusões, votos concordantes, Darcy Soares de Almeida Júnior, presidente, Ademir Domingues, membro. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável número 23/2019, aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará a leitura do parecer favorável número 4/2019 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 42/2019, que dispõe sobre a alteração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Porangaba, para o exercício de 2020 e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, número 4/2019. Referência, dispõe sobre alteração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Porangaba, para o exercício de 2020 e da outras providências. É dever desta Comissão Permanente emitir parecer sobre qualquer matéria de caráter financeiro, segundo disposição do artigo 54 do Regimento Interno. Analisando o projeto em análise, verifica-se que ele cumpre o disposto na Constituição Federal, na Lei Federal número 4.320/64 e na Lei Complementar número 101/00. Isto porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser atualizada na medida em que se percebeu que a estimativa prevista para o ano de 2020 não poderá ser alcançada, com base no relatório Focus do Banco Central. Assim, adequou-se as receitas frente às despesas na Lei Orçamentária Anual, a fim de garantir a prestação dos serviços essenciais à população e o cumprimento de metas fiscais, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual. Ante o exposto, esta comissão,
pela regular tramitação do projeto em epígrafe, ficando a critério do plenário deliberar a respeito, sendo que recomenda-se a análise dos anexos que fixam as metas e prioridades desta administração pública. É o parecer. Porangaba, 8 de novembro de 2019. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Darcy Soares de Almeida Júnior, relator. Pelas conclusões, votos concordantes. Bruno Augusto Rosa, presidente. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável número 4/2019, aprovado por unanimidade. Concedo a palavra ao vereador Bruno Augusto Rosa. Requeiro a dispensa da leitura do projeto de lei número 42, tendo em vista que os dois também foram lidos os pareceres, e que seja votado já na sequência. Coloco em discussão o requerimento verbal. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por 6 votos favoráveis e 1 abstenção. Portanto, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 42/2019. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei complementar número 42/2019, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, passaremos à palavra livre. A palavra está livre. Concedo a palavra ao vereador Uno. Boa noite a todos. Boa noite, presentes. Boa noite, nobres colegas, presidente desta casa, todos que nos acompanham pela internet. Primeiramente, presidente, gostaria de pedir a autorização que, por um lapso, não acompanhou o meu projeto de lei a sua devida justificativa. Peço autorização para que amanhã, no primeiro dia subsequente, eu junte aos trâmites aqui do projeto de lei a justificativa devida. Não sei se faltou eu encaminhar, protocolar, mas todo projeto de lei tem que ter a sua justificativa, então amanhã estarei protocolando e entregando a todos os nobres colegas uma cópia da justificativa para pôr em ordem o trâmite do projeto de lei. Se assim não entender, o projeto de lei terá que ser novamente lido com sua justificativa na próxima sessão, e para depois ser encaminhado às comissões. Então, se não houver prejuízo, peço a autorização para juntar a justificativa no dia de amanhã. Há muitos eu venho numa luta contra os maus tratos, de abandono de animais. Sempre que posso, ajudo a Associação Amor de Bicho nos seus projetos. Até no último sábado teve um pedágio para arrecadação de fundos. Ficamos sabendo que teve um triste acontecimento lá. Não sei como tem pessoas que pensam ainda dessa forma. Gostaria aqui de deixar, eu não vou citar o nome, mas eu vi nas redes sociais que teve um fotógrafo que disse que não foi ele. Eu venho aqui também em nome do meu amigo aqui, funcionário da Câmara, Adriano Vieira, também declarar que eu vi que o Adriano não se manifestou nas redes sociais, e declarar também que eu sei quem foi e não foi o Adriano Vieira, que também é um fotógrafo aqui dentro da nossa cidade. Muito triste pelo ato, pela atitude dessa pessoa. Se você não gosta de animais, não precisa maltratar. Muita gente também não gosta de você, que fez isso. E não é por isso que a pessoa vai te maltratar ou te alimentar com chumbinho. Então, respeito, acho que é acima de tudo. No mais, hoje, dia 19 de novembro, é o dia
bandeira, muito esquecida, a nossa bandeira nacional. Nela vem os dizeres ordem e progresso. Queria só que todos lembrassem do que representa a nossa bandeira e que trabalharmos todos juntos para que o nosso país, nosso estado, nossa cidade retome a ordem e o progresso. Que é isso que todos nós precisamos. Que, na verdade, nós estamos numa desordem e regresso. Mas vamos trabalhar para que a gente volte a poder nos orgulhar de ter ordem e progresso, tanto na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Somos nós aqui, vereadores, que temos que fiscalizar e cobrar para que nossa cidade continue sempre em frente. Vamos sempre ter isso em meta. No mais, tentei protocolar hoje, mas não deu tempo. Um pedido que fui novamente abordado por moradores lá do trecho. Já falei isso aqui na tribuna, volto a repetir. O pedido já está pronto, a indicação para o prefeito não alegar ignorância. Na rua Joaquim Miranda da Silva, não é nem o trecho ali que já foi mais do que debatido, é o trecho em frente à casa do ex-vereador Zezinho Machado. Ali, muitos moradores ali do trecho, e alguns motoristas também dos ônibus escolares, porque ali é a rota. Os motoristas saem ali do Joaquim Francisco e todos quase passam por ali. E está um buraco muito longo, extenso, e eu entendo que seria emergencial, teria que ter feito isso já há muito tempo. No mais, desejo a todos uma boa noite, não quero me prolongar. Bom, é isso mesmo, sem mais por hoje. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Conceda a palavra ao vereador João Paulo Urias. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, excelentíssimos vereadores. Gostaria de começar a minha palavra dando boa noite a quem está aqui na plateia, nos acompanhando pessoalmente. Gostaria de dar boa noite a quem acompanha também pela internet. Bem, começo minha palavra falando sobre o estado calamitoso em que se encontra a estrada do bairro da Serrinha. A estrada ali da casa do vereador Amaury, onde estivemos verificando e constatando inúmeras irregularidades que estão acontecendo ali, por falta de manutenção, falta de zelo, e às vezes até alguns tipos de crimes ambientais também acontecendo ali próximo à lixeira. Enfim, estivemos lá constatando inúmeras irregularidades e não deu tempo também de dar o pedido para essa sessão, mas até a próxima sessão, creio que eu e o vereador Amaury conseguiremos dar entrada nesse pedido para ver se a prefeitura poderá tomar alguma medida cabível em relação a isso. Também há reclamações em relação à estrada do bairro dos Ferreiras, ali especificadamente na PGA 453 e 454, que as margens da rodovia ficam do lado esquerdo da pista. Há inúmeras reclamações ali e, de fato, eu passei por lá e vi que o negócio está feio lá. E também há reclamação em relação à estrada do bairro do Ninho Verde, vamos assim dizer, ao loteamento, Ninho Verde, que é ali no bairro dos Fogaças, no trecho do asfalto até o Ninho Verde. Também ali quando chove, que agora está voltando o período de chuvas, as piscinas estão cada vez mais profundas. Acho que dá até para praticar natação lá no dia que chove. Também trago aqui a reclamação sobre a falta do varredor de ruas agora no Jardim Bela Vista. Já trouxe até essa tribuna a falta do varredor de rua no bairro dos Nunes, agora em relação ao bairro Jardim Bela Vista, que o varredor aparece de vez em quando, só que leva muito tempo para fazer o retorno. As pessoas, cada um, dizem uma certa métrica em relação ao tempo, mas eles gostariam que o varredor voltasse mais vezes por lá. Enfim, enquanto isso, cada um tem tentado fazer a sua parte em frente à sua casa, em frente à sua calçada, mas nem todos colaboram dessa maneira. Enfim, também gostaria de trazer a reclamação do bairro dos Pedrosos, um bairro muito esquecido aqui no nosso município, que por inúmeras vezes é atendido
pela cidade de Torre de Pedra, a gente tem essa informação, e que essa informação foi me trazida por uma comerciante do nosso município que mora lá e falou que ela só conhece Porangaba de 4 em 4 anos quando os políticos passam lá para pedir o voto. Porque para fazer a manutenção na estrada ninguém vai, para retirar a filha dela para estudar em Porangaba, com muito sacrifício por um certo tempo foi, depois não foi mais, agora a filha dela está estudando na cidade de Torre de Pedra. Enfim, quem tem dado assistência lá é Torre de Pedra, sendo que é um espaço pertence ao nosso município de Porangaba. Mas a gente tem visto, até inclusive hoje, recordando aqui, alguns integrantes do Poder Executivo Municipal, usando as redes sociais, estão lá em Brasília, pleiteando recursos. Acho importante, de fato, estarem lá pleiteando recursos. Só que eu acho um tanto quanto distoante disso, a nossa cidade já ter arrecadado, até o momento, R$ 21.683.494,51, que dá uma média de mais de 2 milhões por mês para o nosso município. E o que a gente tem visto? O que a gente tem visto no nosso município? Muito pouco se vê, muito pouco se vê. Ou seja, será que de fato é o problema da falta do recurso ou o recurso está sendo mal gasto, está sendo mal gerido? Enfim, cada um tire o seu próprio pensamento. Eu, na minha particularidade, acredito que ele está sendo muito mal gerido, muito mal administrado. A nossa cidade não é de hoje que só tem andado para trás. A nossa vizinha, tudo bem que não é vizinha de município, mas para quem faz o acesso terrestre é vizinho. Cesário Lange até pouco tempo era o município Passa Três, era o município de passagem, ou seja, de passagem em passagem largou nós para trás. Nós ficamos para trás. Cesário Lange já nada de braçada em relação a nós. Mas enfim, tanto é que digo que mais de 2 milhões por mês é mal gerido, que um exemplo disso é a questão das praças do nosso município. A praça aqui em frente ao Aldo Angelini, em que estado se encontra aquilo? Há quanto tempo está daquele jeito? E até agora nenhuma medida foi tomada, nenhuma parceria junto ao poder privado do nosso município, nada nesse sentido. Enfim, tem que querer fazer. Mas parece que não estão querendo fazer nada. Em relação à falta de querer fazer, trago aqui a notícia de que os notebooks, os computadores que eram alugados pelo nosso município para assim poder prestar as aulas da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, foram retirados pela empresa locatária por falta de pagamento do nosso município. Ou seja, quase não vem nada para a cidade. Quando vem algo importante, que nem no caso de uma faculdade, a prefeitura não paga para os alunos poderem estudar, terem ferramentas para assim estudarem. Enfim, sobre o que foi lido aqui na resposta ao vereador Eduardo Bertin sobre os coletores de lixo, pois bem, quem fica dentro do ar-condicionado na sala o dia inteiro não vê o que os coletores passam no período noturno para poder fazer a coleta. Pois eu já, por inúmeras vezes, vi o coletor, sim, de fato, pendurado na cabine do caminhão para poder fazer a coleta, para poder cumprir com a sua função, pois quando ele não quer fazer, ele é chamado no RH para poder tomar um puxão de orelha. Mas você acha justo um coletor de lixo ficar pendurado na cabine de um caminhão basculante, que não é o caminhão adequado para a coleta, para poder fazer a sua função, falar que ele não ficou lá hora nenhuma? Pois bem, o pior cego é aquele que não quer ver. Eu uso óculos, não sou tão bom assim de visão, mas eu não consigo ser cego. Não em relação a isso. Os nossos coletores merecem respeito. Eu acho que foi uma tremenda falta de respeito da prefeitura do nosso município falar que isso nunca aconteceu, se aconteceu foi por vez ou outra. Por vez ou outra, sim, mas de vezes em vezes, quantas vezes se faz até o final de um mandato? Enfim, compra caminhão bichado, né? Só sabe comprar as coisas usadas, é isso que dá. Não sabe gerar o dinheiro, estou falando aqui mais uma vez. Enfim, fiz uma anotação aqui sobre quando o Banco Bradesco
foi dada a notícia de que o Banco Bradesco iria se retirar do nosso município, muitas pessoas me procuraram, também sei que muitas pessoas procuraram outros vereadores, falando que nós, de alguma maneira, deveríamos intervir para que o Bradesco não fechasse no nosso município. E a gente sabe, enfim, quem tem conta lá, pelo menos deve saber, que o Bradesco já não é mais uma agência bancária da nossa cidade. Aqui é como se fosse um posto avançado da agência de Cesário Lange. E que, talvez, quiçá, talvez nem Cesário Lange poderá ter mais agência até o final do próximo ano, pois o Bradesco deu a notícia de que até o final de 2020 fechará mais 450 agências. Ou seja, o movimento dos bancos digitais, das fintechs, poderá causar esse certo transtorno a nós. Ou seja, a revolução digital, vamos assim dizer, está nos impondo isso. Ou seja, ou nos adaptamos a isso ou ficamos para trás. Só que, se nem computador tem para o aluno poder estudar na Univesp, você acha que ele vai conseguir se adequar a um banco digital? Enfim. Também quero trazer a notícia aqui em relação ao Paquinho. O Paquinho, assim como disse meu amigo Wellington Carvalho, sobre o centro de eventos, o lixo que lá estava, sobre o futuro parque do nosso município. Me foi dado hoje a informação de que a prefeitura estava lá retirando aquela massa de lixo que lá ficou depois de que o fogo foi ateado lá. Muito estranhamente, né, depois de que eu e o vereador Uno estivemos tomando algumas providências em relação ao que estava sendo descuidado lá, de um dia para a noite, o fogo apareceu lá naquele local. Só que hoje, por uma terceira pessoa, se fosse uma pessoa poderia ser boato, se fosse uma segunda pessoa poderia ser fofoca, mas 3 pessoas usando o mesmo argumento, eu acho que é um tanto quanto estranho. Que o nosso vice-prefeito Edivaldo Pérez, enquanto o fogo estava sendo colocado lá, ele passou, parou, olhou, confirmou, constatou, mas nada fez. Nada fez. Enfim. Quando eu digo que é o selo de qualidade, o padrão de qualidade Luiz Uderaldo e Edivaldo Pérez, muitos não gostam de ouvir isso. Mas o cara esteve lá enquanto o fogo estava sendo propagado e nada fez. Enfim. Também causa muita estranheza no boletim de ocorrência que foi feito pelo secretário municipal Samir Elias Ribani, onde ele fala que no espaço será o futuro centro de eventos do nosso município. Pois bem, seu secretário, neste local onde você diz que será o futuro centro de eventos, é o centro de eventos desde 2012. Inclusive com uma placa fixada pelo então prefeito Luiz Uderaldo, de uma lei aprovada por esta Casa dos Vereadores que aqui estavam no ano de 2011, e o senhor vem dizer que será o futuro centro de eventos? Pois bem, se há lei e se há a placa, não será o futuro, ele já é. Como ele é ou deixa de estar, nós estamos aqui para dizer em relação a isso. Mas saiba, secretário, o senhor que inclusive pleiteou ser vereador nessa cidade, de que lá é sim o centro de eventos, inclusive aprovado por esta casa. E também me causa muita estranheza o Poder Executivo Municipal falar que vai gastar R$1 milhão para fazer aquele parque, sendo que, pelo que circula nas redes sociais, chega a ser pífio o que o prefeito acabou fazendo, para não falar vexatório, o que ele fez. Pois ele se deu o trabalho de ir para as redes sociais, junto ao jornal Nosso Informativo, para, de certa forma, tentar esclarecer o que houve em relação a esse projeto de R$1 milhão, só que em dado momento algum ele apresenta esse projeto à população. O projeto fica em cima da mesa dele quase que o tempo todo. Seu prefeito, o senhor está aí por picuinha política fazendo isso, ou o senhor está aí para servir a população? Mostre o projeto à população. Fale que você vai gastar R$1 milhão num parque que, tendo em vista já há o terreno para construir uma vala d'água e um corredor para poder fazer as corridas. Enfim, eu estou achando que você está querendo meter a mão no bolso, hein? É o que está dando a entender. É o que está dando a entender.
Enfim, eu gostaria aqui também de parabenizar os funcionários da Secretaria de Obras do nosso município que estão realizando a tapação de alguns buracos da nossa cidade. Inclusive tem um buraco que há muito tempo estava aberto bem na chegada da nossa cidade. Já não bastasse quem vem de ônibus e ser muito mal recebido na nossa rodoviária, que está caindo o teto, está caindo na cabeça do povo, também havia esse buraco na entrada da cidade, e que muitos caíam ali. Enfim, então gostaria aqui de parabenizar os funcionários que estão tapando alguns buracos. Existem inúmeros lugares que precisam ser feitos, mas fica aqui o parabéns ao que vocês já fizeram. Me dá a entender que basta o secretário sair da cidade e os buracos são tapados. Secretário, saia mais da cidade, assim quem sabe mais buracos serão tapados. Enfim, dando continuidade na minha palavra, eu gostaria de fazer uma reivindicação que me foi trazida há alguns dias e por mais de algumas pessoas, em relação à terceira idade do nosso município, onde eles alegam que a prefeitura quer levar eles para fazer o JORE, os Jogos Regionais dos Idosos, em inúmeras modalidades, só que existem várias modalidades que não têm o equipamento, as condições necessárias para que os treinos sejam realizados. E que, de certa forma, os treinos acabam sendo feitos dentro dos jogos, dos encontros fora do município. Então, eles aqui estão reivindicando, através da minha pessoa, para que eles tenham os equipamentos e as condições necessárias para que eles façam seus treinos. Estamos falando da terceira idade, com quem cumpriu de toda a sua vida, deu as suas contribuições ao município como cidadãos de bens. Enfim, trago a reivindicação e espero que seja atendida. E para terminar minha palavra, eu gostaria de falar sobre o projeto que entrou nessa casa hoje de minha autoria, que é da Tribuna Cidadã. A gente vê inúmeros casos, pelo menos desde o começo do meu mandato, em que eu peço algo que é uma reivindicação que eu estou intercedendo por alguém e o prefeito não faz. Não faz simplesmente porque ele me acha que eu sou contra ele. E o seu prefeito, você sabe que eu não sou contra você. Eu só sou contra o que há de errado e o que o senhor tem feito de errado. Não dá para assinar tudo em branco, não dá para ficar dando cheque em branco toda hora, né? Enfim, esse projeto visa com que, já que nós, vereadores, que não somos atendidos, esse espaço seja aberto para que a população venha até aqui e ela, sim, acabe corroborando, ou nós corroborando a eles, sobre os pedidos que eles tantos precisam. Ou seja, pode ser sugestão, pode ser reclamação, podem ser ideias, enfim, eu acredito que vai ser um espaço muito valioso ao nosso município e já de antemão peço o voto dos demais vereadores para que a gente aprove esse projeto que eu acredito que vai fortalecer ainda mais o nosso município. Senhor presidente, é isso que eu tenho para dizer hoje, muito obrigado. A palavra continua livre. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, agradeço a proteção de Deus aos nossos trabalhos e a presença de todos. Declaro encerrada mais essa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 3 de dezembro de 2019. Boa noite.